Olá, tudo bem? Eu sou o Dinho, você está no canal Vagabundo Literário. Bom, faz tempo que eu não gravo nada sobre livros, então vou mostrar primeiro o que eu li mais recentemente, tá? Que é esse livrinho do Rui Castro, Era no Tempo do Rei. É muito legal porque o Rui Castro ele é conhecido como um biógrafo, né? E ele escreveu as biografias Chega de Saudade sobre Bossa Nova, O Anjo Pornográfico sobre Nelson Rodrigues, que eu já li, é muito bom, Carnaval Pega Fogo sobre o Rio de Janeiro, e Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha, e Carmen, uma biografia sobre Carmen Miranda. Também é autor de uma novela adulta, Bilac de Estrelas, de 2000, e uma para jovens, O Pai que Era Mãe, de 2001, além do tradutor de Mary Shelley, Lewis Carroll, F. Scott Fitzgerald, Dorothy Parker e Woody Allen. O que eu achei legal nesse livro é o seguinte: primeiro, que eu acho muito interessante as histórias da época que o Brasil era um reino. Eu sou muito fã de Dom Pedro II, eu acho muito interessante. Eu tinha em e-book, inclusive, um livro sobre ele, mas perdi, não cheguei nem a ler, tá? Mas esse Era no Tempo do Rei é um romance da chegada da corte, que se passa logo alguns anos após a chegada da corte portuguesa aqui no Brasil. Dom Pedro I ainda é uma criança, e é muito interessante, tá? É aventura, é uma leitura rápida, tem alguns dados históricos, desmistifica um pouco da figura de Dom João VI e confirma que Carlota Joaquina realmente era aquela vadia que a gente sempre pensou que fosse, tá? Então fica essa dica, um romance da chegada da corte. Peguei, essa daqui é do ponto de leitura, ela está meio bagaçada, edição do ponto de leitura, porque, enfim, viagem, apresentação, não sei o que, fica dentro da mochila, acabou lascando. Os heróis da Era no Tempo do Rei são o príncipe Dom Pedro e seu amigo Leonardo, menino de rua, ambos com 12 anos. Os dois garotos, igualmente endiabrados, tomam a cidade de assalto, envolvendo-se nas mais empolgantes cabriolas. À pista dele estão o temível Major Vidigal, a prostituta Bárbara dos Prazeres, a vingativa princesa Carlota Joaquina, o pio padre Perereca, o sinistro inglês Jeremy Blood, além de granadeiros, ciganos e capoeiras. Contra pano de fundo, a luta pelo poder no Brasil, em Portugal e nas colônias espanholas do Prata. Esse Leonardo, que muito engraçado, que o Rui Castro coloca no livro, ele se torna amigo de Dom Pedro, mas ele não é aquele amigo que depois se tornaria o Chalaça, que era o grande companheiro de aventuras do então rei, né, do imperador do Brasil. Ele, na verdade, e aqui vai um spoiler, ele cresce, entra para a polícia, né, do Major Vidigal, e se torna um sargento de milícias. Daí, quando ele fica velho, ele escreve um livro que chama Memória do Sargento de Milícias, tá? Obviamente é uma grande brincadeira. Então fica a dica: Rui Castro, Era no Tempo do Rei. Daí eu estou lendo Uma Igreja no Tribunal. Estou me divertindo muito, cara. É muito interessante, porque é sobre investigação, é sobre tribunal, é um texto inédito no Brasil, lançado pela LPM, fazendo parte da LPM Pocket, né? Então, Juros Maigret no Tribunal. Tem um outro livrinho que eu ainda não li também, tá? Outra coisa que eu estou lendo, uma amiga minha, claro, está fazendo um TCC. E daí ela entrou em contato comigo, perguntando se eu já tinha lido ou conhecia alguém que pudesse ajudá-la sobre alguns fatos que aconteceram aqui na cidade de Tupã, onde eu moro. Tupã fica a 500 e poucos quilômetros da capital paulista, e alguns fatos que aconteceram no pós-guerra, né, no fim da Segunda Guerra e pouco depois do final, que a colônia, alguns membros da colônia japonesa fizeram parte de uma associação, vamos dizer assim, chamada Shindo Himei, tá? O que eles faziam? Eles não acreditavam na rendição do Japão, o Japão que nunca havia perdido uma guerra em 2.600 anos de história, e eles perderam.
Então eles, por não crer, primeiro, que o Japão tivesse sido derrotado, segundo, que o imperador Hirohito ele foi obrigado a assumir que ele era apenas um ser humano comum como qualquer outro, ele não era uma divindade, como os japoneses de então criam. Eu não sei se ainda como isso é no Japão de hoje em dia, eu não sei qual é a importância da figura do imperador. Tá? Mas enfim, esses seguidores da Shindo Himei, os integrantes da Shindo Himei, deixavam recados nas casas ou mandavam recado para essas pessoas que eram tidas, para esses membros da colônia que tinham consciência de que sim, o Japão havia perdido uma guerra, e sim, o imperador Hirohito era um ser humano comum. Eles deixavam o seguinte recado: lave sua garganta. Por quê? Eles seriam mortos. E lavar a garganta justamente para que o sangue ou a pele da pessoa que seria morta não sujasse a lâmina de samurai. Muito interessante. Eu estou falando do livro, eu nunca tinha lido esse livro, tinha um certo interesse, mas não era uma coisa que me fizesse ir atrás. Tá? E daí a Ana Clara me incutiu essa sementinha, vamos dizer assim. Foi lançado pela Companhia das Letras, é de autoria do Fernando Moraes, virou filme recentemente, e eu consegui comprar uma edição na estante virtual, tá? Uma edição novinha e com a capa antiga, não é a capa do filme, essa é a capa original. Tá? E ainda está com cheirinho de, por incrível que pareça, tá com cheirinho de novo. Eu paguei super baratinho, gente. Então vale a pena você dar uma vasculhada também no estante virtual, tá? O livro veio muito bem embalado. Ele, obviamente, só um pouquinho amarelado, porque é um livro já antigo. Eu não sei qual é essa edição, porque eu já estava lendo, esse livro, porque eu peguei na biblioteca pública, Tobias Rodrigues, aqui no Tupã. Mas esse é meu, então isso eu vou poder pesquisar, vou poder ler com calma, do jeito que eu gosto de fazer minhas pesquisas. Tá? Então estou lendo Corações Sujos também e estou amando, cara. Me arrependo de não ter começado antes. Tá? Fica a dica se você quiser conhecer um pouco aqui da história do Centro-Oeste paulista, quiser saber um pouco de Tupã, tem aqui no livro Corações Sujos. Não assista o filme, leia o livro, porque o filme não se passa aqui. Acho que uma cidadezinha perto de Marília, eu acho. Ganhei de presente da minha amiga Gisele Morrison, beijo Gi, um livro que eu estou babando. Esse eu ainda não comecei a ler, que é Mário de Andrade e seus contos preferidos. Tá? Organização e apresentação de Luiz Bufalo, pela editora Tinta Negra. Tá? Mário de Andrade causou grande impacto no cenário cultural brasileiro, um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna de 22, sua obra contribuiu para a renovação da produção literária e artística do país. Nesse livro, os leitores terão a oportunidade de conhecer esse grande escritor por meio de seus contos prediletos. Uma incursão por vários estilos, representados por textos de autores consagrados e outros menos conhecidos, mas tão significativos quanto. Com sua seleção literária de grande personalidade, Mário de Andrade nos convida a experimentar a leitura através de outro olhar, o seu próprio. Muito interessante, cara. Imagina, são os contos preferidos do Mário de Andrade. Aqui nós temos Álvares de Azevedo, Arthur Azevedo, J. Simões Lopes Neto, Afonso Arinos, Valdomiro Silveira, João do Rio, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Roque Calage, Gastão Cruz, Léo Vaz, Menotti Del Picchia, Hugo de Carvalho Ramos, Rodrigo de Andrade, Ribeiro Couto, Alcântara Machado, João Alfonso, Darcy Azambuja, Marques Rabelo e, para Patrícia Pirota, Machado de Assis. Então, está aqui. Obrigado, Gil. Eu tenho que terminar de ler também aquele livro sobre São Paulo Antiga na poesia de Mário de Andrade, que o Ailton me mandou. Então já tem dois do Mário de Andrade me perseguindo. Tá? Vou dar uma dica de som aqui. Durante essa semana, sexta-feira, hoje é domingo,
praia Céu de Rio. Na sexta-feira teve um show aqui em Tupã, do Nuno Mindeles, tá? Eu comprei esse CD, Texas Bound, que ele gravou com alguns integrantes da Double Trouble, a banda que era do Steve Ray Vaughan. Então fica aqui a dica, esse somzinho que tá rolando aqui no mundo, tá? Texas Bound com Nuno Mindeles, um angolano que escolheu morar no Brasil, mora aqui desde 1976 e é um dos maiores guitarristas de blues do mundo, tá legal? Fez um show super legal, muito interessante, super divertido, uma figura extraordinária. Fiz uma entrevista com ele também, vai ao ar essa semana agora no programa Mosaico. Depois eu mostro alguns trechos aqui no canal também. Tem algumas gravações que eu fiz, especialmente para o canal, que virão nos vídeos a seguir aí, em alguns vídeos. Mas então fica aí, Nuno Mindeles featuring Tommy Shannon e Chris Leyland, do Double Trouble. Sou o Duran, espero que você tenha curtido. Se gostou, dá um like. Se não gostou, manda para os amigos. Um abraço a todos os amigos e aos queridos filhos da puta.